Bom dia, meus queridos. Glória a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que dia maravilhoso. Peço a Deus que a mesma alegria que o Espírito Santo tem me dado a cada dia, de agradecer, de louvar, de lutar nesse dia contra o pecado, de dizer a Ele que eu preciso dEle, que eu preciso que Ele me ajude, que eu preciso que Ele esteja sempre abrindo os caminhos para que eu possa trilhar este caminho que não é outro, que é o caminho que o próprio Cristo deixa registrado. Ele fala, né? Ele diz o que Ele é o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ninguém, gente, quando ele fala ninguém, a gente tem que entender, ninguém vai chegar aonde ele está se não passar por ele, se não trilhar, não pôr em prática, gente, a palavra que ele deixou registrada. E hoje, queridos, aleluia, essa madrugada foi algo lindo da parte de Deus, porque Deus trabalhou no meu coração de tal forma que eu quero compartilhar com você, esta palavra. Por isso que eu falo café com Deus. Eu não sei como foi a sua noite. Eu não sei qual foi o seu clamor, a sua petição. Não tenho noção até que Deus, através da palavra, venha nos dar uma direção e a palavra rema, uma palavra revelada. Eu acredito muito, nunca duvidei dessa palavra. Da palavra não. Da palavra eu nunca duvidei. Algumas situações eu posso até comentar de acordo com aquilo que Deus já colocou no meu coração. Mas uma coisa eu te falo. De tudo que você até hoje teve de experiência, viveu ou está vivendo, em relação àquilo que lhe cerca, pessoas, família, nunca duvide do que Deus deixou registrado através da palavra. E quem é que vai nos confortar? Quem é que vai nos colocar na rota da fé? O Espírito Santo. Eu sempre digo e repito, Ele nos guiará a toda a verdade. Por isso que às vezes você vê quem está me seguindo, me acompanhando, eu falar, está para acontecer algo extraordinário da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou dizendo isso porque hoje nós vamos mergulhar na palavra. Eu deixei registrado, Deus nos dá força para continuar, creia e tenha fé. Queridos, existe uma palavra da parte do Senhor que me chamou a atenção e hoje, juntamente com a bispa, ela está até dando aí bom dia a todos com a graça de Deus. E nós ali compartilhamos algumas coisas e eu quero ler esse verso e vou fazer algo aqui, alguns paralelos para que você entenda, compreenda aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Deus está trabalhando muito no meu coração e eu creio que Deus vai trabalhar no seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 11, verso 32 ao 34. Repetindo, Hebreus capítulo 11, 32, até o verso 34. Bom dia, minha querida mana Rosana Souza, que está logo ali na Bahia. Olha, oxente, que Deus abençoe a você, a toda a prole, que o Senhor venha cercar os meus sobrinhos, venha aí levantar aí com toda a ousadia no Senhor, o meu cunhado Adriano, levita, musicista, servo de Deus, que essa família abençoada, eu sei que Deus está trabalhando aí, e grande a obra do Senhor, se prepare, amém? Hebreus capítulo 11, verso 32 e 34, diz o seguinte, que mais direi? Que mais direi? É uma pergunta, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé, guarde, pela fé,
conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, aleluia, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Hebreus capítulo 11, verso de número 32 ao 34. Deixa aqui já meu bom dia, porque hoje a palavra do Senhor é maravilhosa. Também o Francisco Carvalho, a minha mana Roseli, missionária, que tem nos ajudado aos cultos familiares, célula familiar aos domingos. Cada um de vocês, que cada um Deus venha abençoar. Segura um pouquinho aí, toma esse café comigo, palavra de Deus. Hoje Deus tem um negócio para nós aqui. Querido, olha só a pergunta. Olha a pergunta quando você mergulha numa palavra dessa. Você, eu, nós, tá? Quando eu digo você, estou incluído, todos nós. Você já teve um lapso de fé? Não, pega essa. Você já teve um lapso de fé? Pensa um pouquinho agora. Gente, não tô querendo aqui falar, sabe, que você já duvidou da salvação, até mesmo da própria palavra de Deus. Mas vamos pensar, há situações pelas quais talvez você passou ou está passando, que cria-se o que esta pergunta foi lançada, sabe? Você já teve um lapso de fé? Pensa numa coisa dessa. E um dos personagens citados aqui na palavra, eu poderia hoje, olha só que coisa interessante, eu poderia mergulhar hoje e nós discorrer sobre todos eles. Quem? Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e até mesmo os profetas. Mas eu separei um comentário sobre uma pessoa que foi escolhida por Deus. E Deus deu a ele a chave, o segredo de vencer algo que, humanamente falando, seria impossível. Peraí, o impossível, quem resolve o impossível, quem resolve é Deus. Quando sai das tuas mãos, quando você percebe que não tem o que ser feito ou como fazer, se torna algo que você fala, meu Deus, é impossível, eu não consigo. Por quê? Porque o dinheiro não vai resolver. Como é que é assim? O dinheiro não resolve. Eu tenho dinheiro, mas não vai resolver. Eu tenho carro zerinho, mas também não vai resolver. Mas eu também tenho casa, eu tenho casa, terreno, eu tenho lojas, eu tenho empresa, eu tenho uma boa, vamos dizer, uma boa colocação na empresa, eu sou um diretor, eu sou um gerente, sou encarregado, sou um supervisor. Bom, eu também tenho outra coisa, porque o que eu tenho? Eu tenho uma conquista no mercado imobiliário. Também eu estou bem colocado porque eu tenho uma boa formatura. Eu sou bacharel, eu sou mestre também, eu sou um PhD. Poxa vida, mas nada disso consegue resolver que agora se tornou impossível. Sabe de quem eu quero comentar? De alguém que duvidou. Duvidou, ele teve um lapso de fé. Ele não acreditou, poxa vida, então ele tomou uma decisão que de fato até Deus por misericórdia ele vai intervir, mas às vezes esse lapso de fé acontece com todos nós, que na hora que você vê que o negócio não desata, que você não vê nada como fazer ou agir, aí você fala, poxa, mas será que é verdade mesmo que a Bíblia diz? Ou será que é verdade mesmo, como um dia eu ouvi, que os pregadores, parece que eles falam como tudo fosse fácil, como tudo, poxa, num tralar de dedo. Poxa, será que é tudo assim? Será que o que eles falam de fato é verdade? Será que se eu fizer assim, vai acontecer de acordo com o que a palavra nos ensina? Pois, gente, eu vou dizer uma coisa. Depois de 20 anos, depois de quantos anos, gente? 20 anos! Sobre uma dura opressão de Jabim, os israelitas, eles clamaram ao Senhor,
Naquele tempo, olha aí, agora você vai começar a pegar o desenrolar, o mistério de Deus. Naquele tempo, a profetisa Débora, quem? A profetisa Débora, julgava a causa dos israelitas em Efraim. Débora, essa profetisa que está registrada na palavra, manda chamar quem? Quem que ela manda chamar? Ela manda chamar Baraque, é dele. Ele foi o que me chamou a atenção, porque a gente fala muito sobre Samuel, sobre Davi, pessoas que praticamente muito se prega, se ensina, mas pouco se fala de Débora e pouco se fala principalmente de quem? Baraque. Sim, ela manda chamar Baraque, filho de Abinoão. Ele disse, revela algo da parte de Deus para ele. E ela vai dizer para ele, olha, Deus o havia escolhido para derrotar o exército de Sisera. Talvez ele pensou, quem que mandou me chamar? Mas justamente me mandou me chamar para quê mesmo? Puxa, pensei que Deus mandou me chamar para me entregar uma bênção, para me abençoar em algum sentido material. Poxa, físico, mas Deus mandou me chamar para quê mesmo, Débora? Peraí, não estou entendendo. Deus tá me chamando, me convocando para derrotar, que exército mesmo? O exército de Sisera. Gente, pensa uma coisa agora comigo. Já pensou se Deus, é mais ou menos assim para você entender, Deus traz uma palavra ao nosso hoje atual presidente da República, e aí ele recebe da parte do Senhor esta palavra dizendo que Deus vai dar a ele, entendeu? Olha bem, a arma, a forma e a maneira de derrotar os tais, entenda a palavra, os tais exércitos que se levantam contra ele. E esses exércitos que se levantam contra ele, entenda a palavra, quem é aquele que é espiritual vai entender, é aqueles que mais desejam que este país chamado Brasil continue como sempre esteve lá no passado. Se você observar esse país chamado Brasil, o que mais se investe é na educação e na... Como anda a sua saúde? Bom, só para você entender, se ele aceita essa palavra e ele se levanta direto, sem nenhuma dúvida, com certeza Deus vai dar na mão dele, como gestor, a vitória. Mas se ele tem um lapso de fé, é para você entender mais ou menos, e aquele é um exército muito bem treinado e preparado. E aí você pensa, como que ele recebe essa palavra? Gente, segundo a ordem, fiz essa junção para você entender, segundo a ordem do Senhor, Baraque deveria reunir um exército dentre os homens das tribos de Naftali e Zebulun e levá-lo, por exemplo, ao Monte Tabor, que está lá em Juízes, para você me acompanhar, para você entender, está lá em Juízes capítulo 4, verso 6, ok? Aí você corre lá depois, se alimenta da palavra, porque esse café é um café que hoje vai nos dar uma direção pela fé. Dali, gente, segundo a história, eles partiram para o ribeiro de Quizon, que ficava ao sopé do Monte Tabor. Olha bem, e apesar, estou contando isso para você entender o que é ter fé. Apesar do poder militar comandado por Sisera, Baraque não deveria temê-lo, pois o próprio Deus entregaria Sisera e seu exército inimigo em sua mão. Quem que ia entregar? Quem que estava à frente dessa batalha? Quem que está dizendo como será e a maneira que será feito? Quem? Deus. Grave isso. Deus está à frente de tudo. Deus está agindo agora em relação ao que você até o dia de hoje ficava, mas será? Vai acontecer? Será que vai ser a vontade de Deus? É a vontade de Deus? Bom, eu estou tentando mostrar para você aqui, de acordo com a palavra, Baraque não deveria temê-lo, pois o próprio Deus, aleluia, entregaria Sisera e seu exército inimigo em sua mão. Gente,
olhando essa história, o que a Bíblia relata, Baraque aqui, segundo a palavra, ele concordou em fazer tudo aquilo, mas, aleluia, mas desde que Débora, quem? A mulher? Sim, a mulher, uma mulher, Débora, o acompanhasse. Ele literalmente disse a Débora: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Juízes capítulo 6, verso 8. E ao dizer isto, aí que vem a questão da palavra de Deus. E ao dizer isto, Baraque estava pedindo que Débora arriscasse sua vida e fizesse aquilo que ele próprio deveria fazer. Talvez aqui, se a gente criar e é uma linha de pensamento no sentido como ser humano, talvez ele pretendesse verificar de fato a veracidade das palavras da profetisa. Em outras palavras, e se não for verdade? E se não for só apenas uma intenção do coração dela? Algo do coração dela de ver a gente lá, sair guerrear, pelo menos lutar, morrendo, né? Ou vier a morrer, mas morrer de fato lutando. E aí ele colocou aqui algo que a gente chama a palavra que veio da parte do Senhor em dúvida. Aí vem a questão. A gente pode usar até a questão de um castigo que veio como uma forma de uma disciplina da parte de Deus, porque Baraque recebeu uma designação divina através de Débora para ser o libertador de seu povo do jugo de Jabim. Mas ele acabou duvidando, gente, da eficácia do plano, o qual havia sido designado para executar. Olha só. Então entra em cena aqui quem? Então entra em cena Débora, que lhe avisou que o acompanharia. Olha só, gente, na batalha. Porém, não seria dele a honra de abater Sisera. Deus haveria de entregar a vida do comandante, chefe do exército inimigo, nas mãos de uma mulher. Juízes capítulo 4 e verso 6. Hoje eu quero te mostrar que uma das coisas que se cria no seu, no meu, no nosso coração é a dúvida. Ela é a maior barreira. Ela é a causa do Deus impossível muitas vezes chegar hoje aí e dar realmente fim a todo problema, doença, desentendimento e etc. Quando você tira essa dúvida e crê nessa palavra que vem da parte do Senhor, as coisas vão mudar. Ele teve de Deus, eu que vou, eu que faço, eu que realizo, eu que vou estar à frente. Não duvides, apenas obedeça. Mas será que a gente às vezes é assim? Por isso que eu falei, se você já viveu ou já teve um lapso de fé na sua vida, na sua história. E muitas vezes, não só eu, como todos nós, em algum momento, o que aconteceu? Você ficou desacreditado. Primeiro erro nosso, você olha para o ser humano e não olha para o que a palavra diz. Quem é essa pessoa? De onde vem ou para onde vai? Você olha o ser humano. E aí quando você olha o ser humano, você não sabe se realmente essa pessoa tem dentro de si a fé da forma que eu hoje estou aqui me expressando como queris. Alguém que está proclamando a palavra do Senhor. Talvez se você, por exemplo, tivesse tamanho conhecimento. Mas eu sei quem é o Reginaldo. Você pode ver que eu não ponho nem título. Não estou preocupado com isso não. Minha maior preocupação, gente, é viver a palavra, lutar contra o pecado. Porque, eu não sei você, mas eu ainda estou aqui, ó. Olha, estou nesse negócio aqui. O verdadeiro Reginaldo, como eu estava hoje, dentro do discipulado, na hora que nós fomos tomar um café, eu e a bispo, eu estava dizendo para ela, a verdadeira Noemi, ela chama Noemi, bispa Noemi, minha esposa, está dentro aqui, ó. Está aqui, ó, morando nisso aqui. Enquanto a gente não se libertar disso aqui, a gente muitas vezes vai entrar nesse caminho que eu acabei de falar, lapso de fé. Só que a Bíblia recomenda, não duvide da palavra do Senhor.
Uma vez que a palavra está sendo lançada, receba a palavra e coloca ela em prática. Eu estou dizendo, tudo que o Senhor havia falado por intermédio de Débora, a profetisa, aconteceu. Opa, peraí. Então tudo que está escrito nessa palavra, do livro de Gênesis, Apocalipse, muitas promessas, muitas profecias já aconteceu, outras estão acontecendo no século 21, e daqui para frente eu te chamo a atenção, está para acontecer algo extraordinário. Logo saberemos, todos nós como igreja, oh aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. As pessoas, elas se prendem nas coisas da terra, as pessoas lutam pelo bom emprego, pelo bom salário, pela boa formação acadêmica, por tudo que está relacionado à terra, mas se esquece de um fato, e é mais ou menos assim a palavra. Eu não gosto muito do termo da tradução em português que diz dessa forma. Louco, eu não gosto, mas tá traduzido assim no português. Ou eu vou usar esse termo, tá bom? Você vai entender. Insensato, ok? Porque tá assim, louco, nesta noite pedirão a tua alma. Então, insensato, nesta noite pedirão a tua alma. E aí? Ah, mas eu tenho um bom carro, a boa casa, a boa família, a boa esposa, bom marido, os bons vizinhos, as boas roupas, os bons sapatos, as boas maquiagens, os bons colares, as boas joias. Ah, eu também tenho a casa na praia. Ah, a casa na praia também tem. Mas é isso que o texto está dizendo? Por isso estou dizendo, tudo que o Senhor, quem? O Senhor havia falado por intermédio de Débora aconteceu. O exército de Sisera acabou massacrado devido a uma clara intervenção divina. O ribeiro de Quizon passava boa parte do ano, gente, com volume de água, olha bem isso, com volume de água bem pequeno. Porém, oh aleluia, Deus está fazendo algo lindo no lar, na casa, na família, no ministério de alguém que Deus já escolheu a dedo para ouvir esta palavra da parte do Senhor. Estou muito feliz, glória a Deus por isso. Porque, gente, naquele dia, que dia? Naquele dia, eu vou dizer, nesse dia, nessa hora, nesse momento, que Deus está falando comigo, com você. Naquele dia, não, nesse dia, repito, nesse dia, nessa hora que Deus está falando comigo, com você. Deus enviou chuvas violentas que provocaram a súbita inundação no ribeiro. Os temidos, carros de ferro do exército adversário, como é que é? Os temidos carros de ferro do exército do adversário acabaram ficando atolados e tornaram-se inúteis. Então, sob o ataque israelita, os cananeus procuraram fugir aterrorizados, mas todos, segundo a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, segundo a palavra do Senhor, mas todos foram mortos a fio da espada. E a Bíblia é clara que esta palavra é como uma espada, oh, glória a Deus, de 2 gumes, aleluia, que penetra, que vai penetrar, que está penetrando, que está alcançando, que está aumentando, que está eliminando tudo aquilo que o inimigo lançou na tua mente, que criou raiz no teu coração, que dizia, será que vai ser? Será que é de Deus? Será que é de Deus? Esse homem é de Deus, aquela mulher é de Deus, mas não estava olhando para a palavra, é a palavra. O que vai mudar na minha, na sua história é Bíblia, é palavra. Se eu pôr em prática a palavra, eu estou seguindo o verdadeiro Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele vai te levar sempre à verdade. Ele nunca vai te levar para dúvida, 2 pensamentos, ele elimina na hora. Ele sempre vai mostrar a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade para aqueles que estão seguindo Jesus como verdadeiro discípulo. Gente, a Bíblia diz, todos
foram mortos a fio da espada. Aquilo que era impossível, aquilo que aos olhos humanos, aquilo que o homem chamado Baraque duvidou. Por quê? A resposta está aqui. Você às vezes nunca parou para pensar o que eles tinham e realmente o exército da parte de Deus não tinha. Eles não tinham simplesmente isso aqui. Pensa agora. Temidos carros de ferro. Era um exército, olha bem, naquela época, muito preparado. Dificilmente, humanamente falando, perderiam essa guerra. Quando você vai para o sentido espiritual, quando você busca as coisas de Deus, quando você olha para você, imagina o texto de Efésios capítulo 6, do verso 10 a seguir, mostra o tipo de organização angelical caída, o tipo de exército, sabe, espiritualmente falando, que são os nossos inimigos, como eles estão organizados, e são muito organizados. Velocidades que a mente humana não terá resposta, de como eles se locomovem, de como eles ao mesmo tempo estão no país chamado Brasil, está na China, está no Japão, está em outros lugares, porque eles são organizados. Até porque eu quero deixar bem claro para você, quem nos criou também criou todos esses seres. E a realidade é o que eu falei de manhã. Se nós, meus queridos pastores, pessoas de Deus, pode até comentar, deixa Deus te usar. Mas se nós tivéssemos de fato o verdadeiro entendimento dessa guerra, que está à frente desta guerra, e por que essa guerra se trava até o dia de hoje. Ei, sabe o sonho de Deus, meu papai? O sonho de Deus é o seguinte, eu falei hoje, eu vou repetir hoje de manhã no nosso discipulado, eu e minha esposa, quando estava trocando ideias sobre esta palavra, eu falei o seguinte, olha que coisa interessante. Deus olhou para você, como é que é? Deus olhou para você. Quando? Quando ele viu um espermatozoide. Peraí, sério. Ele olhou para você. Ele viu aquele espermatozoide, mas olha, gente, e haja espermatozoide, hein? Mas desses milhões. Eu tô vendo os rostinhos aqui, que legal. Deus é lindo. Vocês estão me vendo. Eu, espermatozoide, Deus falou assim, peraí. Como? Vou escolher esse. Vou escolher ela. E aí Deus escolheu. Escolheu. Olha como Deus é lindo, gente. Como Deus faz você e eu ter fé e acreditar que até a sua existência tem aí um grande amor de Deus. Você vai entender. E eu vou chegar aqui ao final, você vai glorificar a Deus como eu já estou glorificando. Aí Deus olhou para você e falou, eu quero espermatozoide, e veio. Só que só escolher o espermatozoide parece uma coisa até, parece, mas não é simples. A questão é que nesse espermatozoide, Deus colocou o que mesmo? Deus colocou uma alma. E Deus colocou um espírito. Então, a minha existência é a escolha de quem? Tá difícil de pensar, deixa eu ver. De Deus. Deus nos escolheu, ok? Então, se Ele nos escolheu, Ele então resolveu dizer o seguinte, eu amo você, a tal ponto que eu vou chamar você a existência no plano natural da terra. Você nasceu. Só que a Bíblia diz que a luta é essa. Ele veio buscar o que se havia perdido. E Ele não quer que ninguém se perca. Justamente por quê? Porque você, tanto você como eu, somos dele para ele. Nós podemos escolher o que esses seres angelicais caídos, muito bem organizados, nunca mais pode escolher. Você consegue entender por que eu estou falando do lapso da fé? Mesmo com esse lapso da fé, você está vivo? Pode escolher. Deus está dizendo, escolha hoje o que você pode escolher. Hoje,
Hoje você pode escolher, dizendo para ele: eu decido, eu escolho, eu vacilei, eu errei, eu duvidei, mas eu creio que agora, por esta palavra, eu faço a minha escolha, e a minha escolha é ser seu, é ser sua, porque foi o Senhor que me escolheu. Nós somos dele. E o inimigo morre de inveja, te odeia, porque você pode escolher. Você tem um lugar preparado para morar para todos sempre, com esse Deus maravilhoso, esse Deus que é descrito em João 3,16, que qualquer criancinha da escola bíblica dominical vai falar até de cor para você. Você tem este grande amor. Não desista! E o tema hoje é tão lindo porque fala sobre isso. Estou até recorrendo, porque eu estou lá embaixo. Sabe? Não desista. Deus nos dá força para continuar. Creia e tenha fé. Creia e tenha fé, gente. E é o que eu estou dizendo. Aqui, esta guerra, humanamente falando, a minha, nossa guerra, humanamente falando, como que a gente vai vencer de um exército organizado, espiritualmente falando, de seres angelicais com tamanha força, sabedoria e inteligência? Como vencer um inimigo tão poderoso se não tiver um Deus todo-poderoso? A Deus, ele é e sempre será um Deus todo-poderoso. Deus tem todo o poder. E ele te ama. E ele te ama. E ele te escolheu. Oh, meu Deus! A Bíblia continua dizendo que todos foram mortos a fio da espada. Olha, se eu tivesse tempo, hein? Nosso dia hoje seria café com Deus, almoço com Deus, jantar com Deus, madrugada com Deus, porque a Bíblia diz que o inimigo será, sabe, destruído pelo sopro da sua boca. Quem vai destruir? O próprio Jesus Cristo. Onde você vai encontrar isso que eu estou falando? Gente, claro, lá no livro de Apocalipse. Mas deixa eu continuar. Dizer algo a você da parte de Deus. Tem muita coisa linda. E claro, é um café. Eu não posso estender muito. Eu amo falar da palavra. Mas olha que coisa interessante. Todos foram mortos ao fio da espada. Sisera, opa, apareceu ele aqui. Quem é o Sisera? O comandante, o líder, o maldoso, o perverso Sisera, comandante do exército, também se empenhou em fugir com o seu carro. Com o seu carro, aliás, como seu carro, quero corrigir. Qual era a situação do seu carro? Seu carro, gente, ficou imobilizado, atolado, não teve como ele utilizar esse carro, ele teve que escapar a pé. O próprio Baraque o perseguiu, os inimigos fugitivos, mas dentre todos, Sisera foi justamente aquele que ele não conseguiu capturar. O general cananeu buscou refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Heber, e como estava muito cansado, segundo a palavra, Sisera, esse grande comandante maldoso, com as intenções de morte e destruição, ele caiu em profundo sono. Então Jael pegou uma estaca, um martelo e lhe cravou na cabeça. Está escrito em Juízes capítulo 4, verso 21. Uma atitude assim, para quem não sabe. Para quem não sabe, eita, essa mulherada de Deus é um show quando elas se entregam, sabe, ao ministério, é um show, tem que falar, mesmo me falo. A mulherada quando ora, quando clama, quando prega, quando deixa Deus usar, eita, o céu se abre. Então, mulherada de Deus, vocês que estão me assistindo, louvado seja Deus por cada uma de vocês que tem a espada na mão, que sabe usar, que sabe guerrear, que sabe derrotar o inimigo com os joelhos no chão. Porque são mulheres de oração. São mulheres que se entregam muito mais do que nós. Muitas vezes muito mais do que nós, os homens escolhidos por Deus. Aqui está um grande exemplo para nós. Para nós, quando recebemos de Deus uma palavra de comando. Ei, homens de Deus, não duvide não. Vá à frente, se levante. Porque olha, a mulherada, essas mulheres de Deus, Deus está levantando um grande exército. E nós temos que glorificar e exaltar.
porque todos nós, um dia, lá no céu, vamos exaltar o Cordeiro de Deus. Querido, uma atitude assim era extremamente incomum, morrer pelas mãos de uma mulher. E era considerado vergonhoso naquela época. Mas foi desta maneira, desta forma, que a palavra do Senhor, a Baraque, foi cumprida. Uma mulher teve o sucesso, o êxito naquilo que ele, Baraque, deveria fazer. E eu estou dizendo algo que você lá no começo, você já teve um lapso de fé. E é verdade, gente, e eu quero deixar isso bem claro. É verdade que em dado momento Baraque se mostrou vacilante na fé. Ele teve medo de enfrentar sozinho o perigo de uma batalha contra um exército muito mais poderoso ao pedir a companhia de Débora. Parece que ele estava buscando algo palpável, que lhe encorajasse na certeza, por exemplo, daquilo que os olhos não vê. Sim, ele estava, por exemplo, enfrentando o quê? Uma crise de fé. Olha o lapso de fé aí. Ele estava enfrentando uma crise de fé. E olha bem, só que a Bíblia é linda. Contudo, com esse lapso, com esse vacilo, aonde ele aparece? Aonde o nome dele é citado? Aonde a Bíblia mostra que o nome dele está registrado na galeria de quem tem fé? Como é que é? Sério? Vacilou? Teve um lapso de fé? E o nome dele ainda aparece na galeria? Daqueles que é demonstrado pela palavra como um homem de fé? Sim, Hebreus capítulo 11. Se você anotou, você vai achar onde eu estava lendo. Que direi mais? 11:32 para você gravar. O que mais direi? Fartar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque. Olha aí. Pois é, contudo, o nome de Baraque é citado entre os heróis da fé, em Hebreus 11, e é isto uma prova dos grandes homens de Deus do passado, que demonstraram ter uma fé inabalável no Senhor. Não eram perfeitos. Será que alguém está pegando a visão aí? Será que alguém está entendendo? Você está julgando quem mesmo? Você está apontando para quem mesmo? Para quem você está apontando? Ó o meu dedão, porque se eu fizer isso, meu papai do céu, é 1, 2, 3, é 4. Enquanto estou dizendo é 4 para mim, então jamais entre nesse caminho. Nós estamos falando de uma história, de alguém que teve um lapso de fé, de alguém que duvidou, que falou, só creio se você for comigo. Quem foi com ele é uma mulher. E ela foi, mas ela declarou que seria como seria. Mas mesmo assim nós vemos que nesse lapso de fé, nós encontramos este homem, ou seja, foi tratado, ele percebeu, ele reconheceu. Eita Deus, você precisa reconhecer, você precisa aceitar, você precisa crer que nessa palavra, onde está a sua resposta, onde tudo vai mudar. Entendeu? Por isso que eu perguntei, você já teve algum lapso de fé? Meu Deus do céu, aleluia! Já mostra que estes homens do passado, eles não eram perfeitos. Baraque, por exemplo, ele foi punido justamente por causa da sua falta de fé. Porém, gente, evidentemente Baraque, ele superou suas crises e se achou como incluído entre os grandes personagens do passado. Você pode pegar até referência lá no livro de Samuel, capítulo 12, verso 11. Aí eu digo mais, sem dúvida, a história de Baraque serve para mim. Opa, só para mim? Não, serve para você, não só para você. Serve para todos nós que somos a igreja de Cristo. Somos discípulos do Senhor. De estímulo a todos nós, porque ele foi lembrado pelo escritor aos Hebreus. Como que você tá? Como é que anda a sua caminhada de fé? Você parou por quê? Você parou por causa de quem? Você parou por causa de uma palavra? Você parou por causa de uma mentira? Você parou por causa de uma calúnia? Você parou por causa do que mesmo?
Você percebeu que os verdadeiros no inimigo, a Bíblia é clara, nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue. Eu já te mostrei, são muito mais do que você imagina, são organizados. Deus criou eles, esses anjos angelicais caídos, os demônios. Quando eu quero falar, eu quero deixar bem claro. Eles têm inteligência, sabedoria, poder, se locomove de uma velocidade que você não tem a noção. Ao mesmo tempo que eu estou lançando essa palavra, se Deus ele não fazer chegar aí, se Deus não guerrear, se Deus não fazer você ter interesse até agora, você me ouvir a parte de Deus, aquilo que diz respeito para você, o inimigo entra em guerra, peleja e fala, larga isso pra lá, isso aí não tem nada a ver, vai ver um desenhinho, vai escutar um louvorzinho, vai fazer não sei o que, vai lavar sua louça, vai arrumar a casa, deixa de ouvir esse homem, e começa aquela coisa, isso não vai mudar não, aí tudo é a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa, daqui a pouco você vai ver, hein, daqui a pouco você vai ver, olha só o que eu vou dizer, daqui a pouco você vai ver, vai pedir dinheiro, quer ver, vai falar, olha, vamos agora, eu quero peço a você que me abençoe, tira oferta, meu irmão, minha irmã, serve de Deus. Tudo isso que eu estou falando, se não tiver fé, para nada adianta. Se você não tiver fé, é até lindo o versículo que eu mais amo. Desculpa aí, sabe? Meu time de coração, eu vou ter que falar. Meu time de coração está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, principalmente o verso 13. Eu não sei o seu time, mas o meu é 1 Coríntios, capítulo 13, verso 3. Depois você lê lá, você vai descobrir meu time. Esse nunca perdeu, nunca vai perder, nunca perdeu um campeonato, nunca vai perder um campeonato, é campeão dos campeões, é a ele a honra, a glória, ao Rei dos Reis, Senhor, Senhor Jesus. Eu quero te abençoar. Deus pôs algo no meu coração. Você ouviu todos, você ouviu tudo. Você hoje tem a escolha. Hoje a escolha é, Senhor, eu aceito a tua palavra, eu creio que realmente o Senhor está na frente dessa batalha, eu sei que o Senhor é a solução para tudo que está acontecendo na minha vida, eu aceito essa palavra e creio, e vou colocar em prática o Senhor falou, como falou, a forma que vai falar, a forma que eu tenho que agir, crendo e nunca mais o quê? Duvidando. Você aceita? Posso orar por você? Posso orar para Deus? É hoje, gente, é hoje. A palavra é para hoje. Para que hoje Deus venha mudar o que você precisa. Você pode dizer um amém. Você pode aí se expressar. Você pode dizer um aleluia. Você pode dizer um glória a Deus, porque eu quero orar para você. Do ladinho ali já está a bispa. Comigo, nós dois juntos. Ela vai entrar em concordância comigo e nós vamos orar. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que Deus mostrou para mim, pela palavra, que a luta é muito grande. A batalha é muito grande. O que está acontecendo é algo espiritual. Eu sei que essa guerra você não vai precisar pelejar, mas você vai ter que se mover, sair, se levantar, ter atitude. Porque alguém que está em batalha não fica sentado. Alguém que está em batalha não fica deitado. Alguém que está em batalha não fica, sabe, olhando para o horizonte como tudo fosse normal. Fica atento, fica vigiando, fica atento aos comandos da palavra de Deus. Se levantou? Posso orar? Querido Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já falo direto com todos esses demônios ocultos que se levantou, da mentira, da prostituição, dos vícios, das drogas, da destruição de um relacionamento no casamento familiar, todos que se levantaram, que se ousaram, dizendo, colocando pensamentos certos, que nada ia mudar, que não tinha solução, que realmente o fim estava chegando, que daqui para frente seria só destruição, está sendo destruído, aniquilado. Eu expulso todos vocês com a autoridade do nome sobre todo nome, de um Deus que detém, que tem todo o poder na terra, no céu, até mesmo no inferno. Eu expulso todos em nome de Jesus. Que venha a paz, que venha a alegria, que venha a saúde, que entre a cura, que visite você neste quarto, nesta sala, nesta cozinha, nesta varanda, até você que está aí agora, com esse celular, no Uber, num táxi, andando, caminhando, você sendo atingido pela graça de Deus, para que Deus dê a vitória. Você que estava prestes a dizer, de hoje não passa.
Eu tiro minha vida, está repreendido todo demônio causador de suicídio, de depressão, de opressão. Todos que atuam na célula, na corrente sanguínea, na mente, no pensamento, que às vezes atinge a alma, criando sentimentos sempre de tristeza, de angústia, muitas vezes não dorme, insônia, está repreendido. Pega tudo que é teu e saia. Que este povo, que é um povo escolhido, como eu falei, desde que éramos um espermatozoide, foi Deus que nos escolheu, que Deus colocou uma alma, um corpo, nos deu um corpo, um espírito. Somos de Deus, vamos para Deus, somos escolhidos por Deus, vamos morar com Deus. E essa guerra é a vitória, eu declaro, esta guerra, a vitória do capitão, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você puder, meu papai do céu, glorifica a Deus, louve a Deus. Por quê? Porque todos estão sendo aniquilados, mortos pela espada, que é a palavra de Deus, que foi proferida e liberada para o louvor, a honra, a glória do teu nome, Jesus. Querido Jesus, abrace essa pessoa agora. Senhor, abrace forte, que eles se sintam abraçados, confortados, que eles se sintam como eu me sinto aqui, Pai, com a tua presença aí, neste lar, nessa situação, em nome de Jesus. Oh, meus queridos, se vocês puderem e assim quiserem, não deixe de deixar o testemunho, não deixe de dizer o seu amém, não deixe de glorificar a Deus. Tudo isso é para que Deus seja glorificado. E as pessoas que estão vivendo esse lapso, tenha fé, porque Deus é que está à frente de tudo e vai nos levar à rota da vitória. Amém? Eita Deus! Deus é lindo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê um dia de vitória. Oh, aleluia. E se assim o Senhor nos permitir, claro, depois das 15 horas, eu entro com uma palavra que tem o título na live, sabe? Você sabia. Te aguardo. Eu te dou um toque que você possa compartilhar para que muitas pessoas, elas possam, em nome de Jesus Cristo, receber essa palavra de fé. Em nome de Jesus. A todos vocês, todos, a Marta Rosa, que Deus abençoe, a minha irmã Rosana, sabe? A todos vocês, gente, eu não vou citar todos os nomes, mas aqueles que eu puder, a Ângeles Zuazar, a Luciana Ferreira, oh, todos vocês, Deus abençoe, viu? E Deus continue falando com você, meu nobre amigo, desde, vamos dizer, de juventude, adolescência, como jovem, pastor Rogério Bueno, como sempre nos apoiando, Deus abençoe. A querida Frida Souza, a Ana Lúcia Ferreira da Silva, Deus abençoe. A minha mana Rosenilce Mendes, serva de Deus, mestre na palavra, pessoa que sempre tem nos ajudado aos domingos. Fique de olho que elas estão com a gente no domingo, tanto ela como a nossa irmã Roseli, minha irmã também, Roseli Mendes, a missionária. Deus abençoe todos vocês. Meu querido Francisco Carvalho, servo de Deus, Deus te abençoe. Deus possa adentrar em todas as áreas que você neste dia precisa e necessita para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Querido, todos vocês, muitos vão ver até depois, já deixo registrado. Que Deus abençoe a cada um, tenha um bom dia, tenha também uma boa tarde. Claro, eu vou voltar e cumprimento, abraço todo mundo de novo em nome de Jesus, amém? Certo, bispa? Amém. Ó, amém. Bom, Deus abençoe. Beijo, shalom, queridos.